Continuando, então, os nossos estudos do livro A Gênese, nós estamos falando ainda de caracteres dos milagres. Quem esteve ontem conosco no estudo de Indaiatuba, viu que teve um momento lá que o Daniel falou sobre isso, né? Que essa coisa de milagre, de sobrenatural, né? De estar fora das leis da natureza, isso tinha a ver com aquele período muito antigo, chamado período dos mitos, das mitologias, em que as explicações para tudo que acontecia na natureza, eles encontravam essas explicações fora da natureza, né? Qualquer coisa que eles não tinham como explicar, eles buscavam essa explicação no sobrenatural. E Márcia, oi, aquela norinha sua vai ficar boa em palestra, hein? menina, como foi linda, hein? Fala a Nossa, verdade. eu gosto da calma, da maneira dela falar. Eu falei, essa vai ficar boa. Gente, olha, eu senti uma vibração assim, um ambiente tão tranquilo, tão acolhedor. Foi, Eles dois passam isso. nossa, Deus, muito Eles sereno, tudo passam muito isso. tranquilo. Eu falei, meu Deus, que maravilha. É toda quinta-feira, Márcia? Toda quinta-feira. Toda Toda quinta. quinta. É, Eu não, vou sempre te mandar o link, tá Sabe bom? por que que eu saí, Márcia? Sabe por que que eu saí, Márcia? Eu saí de outros grupos. Meu celular, filha, é que trem, sabe? É pouca memória. Você trava demais, Claro, não, sem dúvida. tá? Mas Mas pode... eu vou colocar sempre no nosso grupo, tá bom? Sim, sim, não, te O meu agradeço. celular, Ivone, também está falando assim, compra outro, compra Ah, outro. Gente, o meu também. Tem hora que filha, faz com uma dó, bagunça, o meu com dó, celular apaga, ele pula, ele faz a pior bagunça. Tem que ficar com ele bem quietinho, aí eu consigo. porque Só o meu que é uma dólar, maravilha. O meu é uma maravilha. O meu é top de top de top. Opa! Ai, Graças a gente, Deus. pois o meu, ele tem muitos anos. Eu estou até com medo agora que eu vou viajar, né? E eu gerencio tudo pelo celular, mas Jesus vai segurar ele mais um tempo. Então, Eu gente, estou esperando que o meu também vai mais um tempo firme. né, vamos orar para Jesus, ele sabe que não está na hora. Gente, então, essa coisa de sobrenatural, né? É igual falar assim, o meu celular queimou porque eu não orei hoje de manhã, né? Não tem nada a ver, né? Então, ou porque eu saí pela direita em vez de ter saído pela esquerda. Isso é coisa sobrenatural. Mas os povos, eles sempre procuraram dar explicações para aquilo que eles não entendiam, para forças desconhecidas, né? Do maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Então, as religiões do passado, todas elas se fundamentam no sobrenatural, inclusive a religião católica também, não é? Também. Muitas explicações são dadas, né, fora das leis da natureza. Então, hoje nós estamos... o Espiritismo não. O Espiritismo é uma doutrina, como nós vimos ontem, aliás, né, que tem esse tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Então, ele tem esses três aspectos. Por essa razão, o aspecto religioso do Espiritismo, ele concorde com a ciência. E ele vai decorrer, no aspecto religioso da doutrina espírita, das consequências morais do conhecimento do mundo espiritual. E então, aquilo que a doutrina espírita ainda não consiga
explicar pela ciência, ela sabe que existe uma explicação. Ela só ainda não foi encontrada, mas essa explicação existe e ela estará sempre dentro das leis da natureza. Então, é isso que nós estamos vendo em Gênesis, que Kardec está desdobrando esse assunto, né? Que ele aparece aí para nós no Livro dos Espíritos, e ele, então, está desdobrando para nós. O sobrenatural e as religiões. Estamos já no item 18 aqui, ó, desses capítulo 13. Estamos avançando na Gênesis. Ninguém vai poder falar que, pelo menos, ler, nós lemos, né? Pelo menos ler as obras básicas, nós estamos lendo, né? O Divaldo, quando ele começou, se tornou espírita, que ele era católico, mas cheio de mediunidade, acabou que em algum momento ele realmente veio para o espiritismo. E aí ele perguntou, quando ele conheceu o Chico, tal, ele perguntou para o Emmanuel o que ele precisava fazer para aprender o espiritismo. Aí o Emmanuel falou, leia o Livro dos Espíritos. Aí ele voltou, Salvador, e leu o Livro dos Espíritos. Ele já tinha lido, né? Mas será que o Emmanuel não sabe que eu já li? Mas vou ler de novo. Aí leu, aí voltou lá, depois de um ano, que ele uma vez por ano. E aí, Emmanuel, o que eu faço agora? Qual o próximo livro? Ele falou assim, leia o Livro dos Espíritos. Aí ele voltou, leu de novo, né? E isso foram vários anos. O Emmanuel continua a ler o Livro dos Espíritos. Volta, termina, volta, termina, volta. Aí depois ele já estava assim, já nem queria mais perguntar. Daí ele falou assim, Emmanuel, não é possível que não tem outra coisa para eu ler. Ele falou assim, agora, Divaldo, você estude o Livro dos Espíritos. Né? Então, é mais ou menos o que nós estamos fazendo, né, Márcia? Mais ou menos, né? A gente vai e volta, vai e volta. Então. O pessoal pergunta, qual é o programa de estudo de vocês? É o Livro dos Espíritos e as outras obras, né? Que são desdobramento do Livro dos Espíritos. Então, é sempre o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. O sobrenatural, né? E as religiões. Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho de abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese, né? Dizer que toda religião ela está fundamentada no sobrenatural é uma tese que a ciência nunca vai aceitar. E ela vai, evidentemente, se afastar da religião, que foi o que aconteceu ali no período em que Allan Kardec começa a estudar os fenômenos espíritas. Ele, então, de início, não poderia usar o nome religião, porque a ciência, a academia, né, estava divorciada da religião, completamente. Queria saber de nada que fosse religião, porque a religião, ela estava sendo exposta, né, os seus crimes estavam sendo expostos, as inquisições, as perseguições, né, os extermínios mesmo de outras crenças, outras culturas. E então, Allan Kardec teve esse cuidado aí. Então, ele diz, né, que não é toda religião que o fundamento seja o sobrenatural. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso, né?
Maravilhoso é aquilo que nós falamos, do milagre, né? Milagroso. Milagre vem disso, de maravilhoso. Maravilhoso significa ficar mirando algo que você não consegue entender. Olhando, fica mirando aquilo, né? Então, é como nós ficamos maravilhados com essa comunicação que o magnetismo nos proporciona, essa comunicação que nós estamos agora, internet, em rede, nós ficamos maravilhados com isso. Telefone, quando surgiu o telex, telégrafo, tudo isso nos maravilhava, e nos maravilha mesmo até hoje. Mas nós sabemos que existe uma explicação científica. Para isso que nós não queremos nem saber qual é, nós queremos só utilizar o resultado, né? Então, muitas coisas que são aparentemente maravilhosas, elas, evidentemente, estão dentro das leis da natureza. Então, ele diz isso, assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, é colocar uma base frágil de areia movediça, de geleia, né? Cujas pedras facilmente se soltam. É igual você fazer uma casa sobre areia. Essa tese de que se constituíram defensores eminentes teólogos leva direito à conclusão de que em breve tempo já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural. Não vai existir mais santos na Igreja Católica, porque já está ficando cada vez menos, né, possível comprovar algum milagre. Todos os milagres a ciência está desvendando, então não é milagre, então já não dá mais para ter santo. E uma vez, acho que eu já falei a vocês que muitos santos têm sido reconhecidos como santos pela igreja, não por terem feito milagres, mas pela sua vida, pelas suas atitudes, pela realização de valores de atitude. Diante do sofrimento, diante de situações graves, né? Nas situações graves, a nossa realidade espiritual fica visível. É na situação grave que nós nos mostramos quem nós somos. Então, os santos agora, eles estão sendo considerados santos pelas atitudes deles. E não porque necessariamente fizeram um milagre, né? Não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso depois de se haver provado que não o é. Né? Não é. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais. Logo, que pode ser explicado. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis, e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Então, sem o princípio espiritual, realmente não há religião possível, né? Porque a base da religião está nisso, né? Está no princípio espiritual, porque o princípio espiritual ele é eterno. Tudo existe em função do princípio espiritual, não é?
que é o ser inteligente, que é a inteligência, né? Que partimos de onde? Qual a causa primária desse princípio espiritual, senão a inteligência suprema, que é a inteligência de Deus, né? Causa primária de todas as coisas, certo? Então, é disso que a religião não pode se afastar, do princípio espiritual. Mas a religião tem confundido o princípio espiritual com coisas milagrosas por não conhecer as leis que regem as relações que ocorrem em outras dimensões. Né? Em outras dimensões. O Espiritismo considera, de um ponto mais elevado, a religião cristã. Então, o Espiritismo ele é cristão, é a religião cristã, mas ele transcende esse conceito. Ele vai além. Ele vai além. Ele vai procurar adentrar a uma realidade invisível aos olhos, inaudível aos ouvidos humanos. Né? Vai procurar entender como que esses fenômenos acontecem, como que uma pessoa enxerga uma coisa que a outra não está enxergando. Então, aí o Espiritismo dá-lhe, né, ao cristianismo, base mais sólida do que a dos milagres. Qual é a base que ele vai dar? As imutáveis leis de Deus, a que obedecem, assim, o princípio espiritual como o princípio material. Então, tanto são os dois princípios que existem no universo, o princípio espiritual e o princípio material. Lembrando que o princípio espiritual e o princípio material, ambos têm a mesma origem, no fluido cósmico universal. Lá, quando tudo era absolutamente incorpóreo e intangível. Não dava para pesar, não dava para pegar, nada. Conforme esse fluido foi se agrupando e se adensando, ele foi se transformando num princípio material. Dia chegará que a ciência vai entender isso. Hoje já se fala de uma matéria escura no universo, né? Que já se chamou de éter, já se chamou de tanta coisa, mas já se sabe que tem que existir no universo um meio de propagação, por exemplo, da lei da gravidade, por exemplo, do magnetismo. Por onde que o magnetismo se propaga? Né? Porque o som se propaga pelo ar. O ar nós já conhecemos, apesar dele ser invisível, a gente já sabe que ele existe, né? Pelos seus resultados, pelos seus efeitos. O magnetismo também. Mas qual é o elemento que transporta o pensamento? Porque nós podemos nos comunicar à distância pelo pensamento. Quantas vezes que nós, não é? Quantas vezes que nós, assim, pensamos numa pessoa e ela telefona para nós, ou ela chega na nossa casa, ou sonhamos e um assunto e aquele assunto vem à tona, não é? O que é isso? Senão, nosso pensamento que viaja, e parece que o pensamento tem olhos, ele vê, que ele vê de que jeito, né? Como que ele traz essa informação para nossa mente? Em que o pensamento viaja? Tem que viajar em algum meio. É o fluido cósmico universal. É.
que nós sabemos do fluido cósmico? Muito pouco, mas sabemos que ele existe e que ele é o princípio de tudo. Então, Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza, lógico. As leis de Deus são naturais e são imutáveis, elas não mudam. Então, às vezes, parece que uma lei foi derrogada, e aí aconteceu um milagre. Mas não foi isso. Deus não derrogou lei nenhuma. É uma lei de Deus também que nós desconhecemos. Não se faz mister o sobrenatural, para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. Porque Deus é o criador da natureza. Há quem chame, inclusive, a natureza de Deus. Os filósofos antigos, eles diziam que em a natureza estava a causa de tudo. A natureza seria o próprio Deus. Muitas pessoas dizem isso hoje, que a natureza que Deus é a natureza. Né? Mas Deus é o Criador. A natureza ainda é a criação. Né? A natureza não é de si mesma tão imponente que dispense se lhe acrescenta, seja o que for, para provar a suprema potestade? Tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. Aquilo, né, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável, né, que não se abala, só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Então, é isso, né? A nossa razão tem que sancionar aquilo. Tem que sancionar é dizer assim, é assinar embaixo. Está valendo. Isso quer sancionar. Mas se a nossa razão não aceita, nós podemos deixar um pouquinho de lado e falar, vamos aguardar para compreendermos melhor qual é a lei que rege esse fenômeno. Né? Então, o cristianismo nada tem que perder com a semelhante sanção, com a sanção da razão. Ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o há prejudicado, na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Então, o cristianismo foi muito prejudicado por causa do abuso. Né? As mulheres que conheciam as leis da natureza, na manipulação de plantas e faziam remédios, curavam as pessoas, elas começaram a ter poder na comunidade onde elas estavam. Elas também dominavam a agricultura. E aí os homens ficaram enciumados, né? E começaram a dizer que aquilo era um poder demoníaco, poder sobrenatural, que, enfim, elas davam uma coisa para a pessoa tomar, a pessoa morria, que elas conheciam veneno também, não é? E elas, então, começaram a ser colocadas à conta de bruxas, passaram a ser queimadas, tinham que ser queimadas. E aí começaram as lendas, porque as mulheres, elas sempre tiveram muitas delas, afinidade com os animais, porque elas que domesticaram os animais, foram as mulheres.
lá atrás. Então, por exemplo, os gatos. Então, eles eram selvagens e elas domesticaram, assim como os cachorros, que eram os ancestrais dos cachorros eram os lobos, né? Foram se domesticando e tal. E então, essas mulheres que eram muito próximas dos animais eram justamente as que conheciam as leis da natureza, conheciam a manipulação, faziam essas poções, né? E aí, então, se uma mulher ela tinha um gato, e principalmente se ela tivesse cabelo vermelho, porque as mulheres nórdicas, elas eram e são ruivas, então tem um cabelo vermelho, sardinha, sardazinhas, né? Ruivas. Então, elas viviam nas florestas, né? É ali que os povos bárbaros, muitos deles, que aí nós vamos ter que entrar naquela história complicada dos exilados de Capela, né? Mas os povos bárbaros, eles foram justamente aqueles exilados de Capela os mais complicados, os mais que não acreditavam em Deus e tal. Mas, depois de muito sofrerem ali, eles entraram, constituíram a civilização da Europa, né, indo-europeia e tal. E os nórdicos, eles viviam nas florestas, né, ali bem no norte da Europa. Então, as mulheres, elas tinham aquele cabelo vermelho. E elas, justamente por viver na floresta, elas conheciam tudo das florestas. E aí elas iam, faziam cultos religiosos nas florestas, porque elas eram videntes. Então, o que elas viam, né? Aqueles seres da natureza, que o próprio André Luiz fala no livro Nosso Lar, né? Aqueles seres mais simples, seres subhumanos. Enfim, então elas cantavam, faziam aquelas fogueiras, muitos achavam que a causa das coisas, lembra, onde até o Daniel falou, estava no fogo, outros que estava na água, e enfim, esses cultos. E aí essas mulheres, se ela tinha, aí qualquer mulher que tivesse cabelo vermelho e tivesse um gato, ela já ia para a fogueira, ele era uma bruxa. Então, continuando. 19, né? Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, porque milagre é de miraculo, de miragem, de admirar, uma coisa linda, né? Se nós pegarmos nesse sentido, então, por exemplo, um pôr do sol é um milagre, não é? Porque ele é uma coisa maravilhosa, é uma coisa admirável. Um luar é uma coisa admirável. Então, se nós pegarmos, é um milagre de Deus, né? Não tem 2 pôr do sol igual, não existe. Não existe nenhum céu igual, cada segundo o céu já mudou, né? Isso são milagres de Deus. Mas tudo isso está embasado nas leis de Deus, né? Mas isso é admirável. Isso é admirável. Isso é maravilhoso. Então, ele diz isso. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimologia significa a origem daquela palavra. O que aquela palavra queria dizer lá quando ela foi feita, criada, né? Então, a etimologia de milagre é isso aí, é coisa que você fica mirando, né? Coisa admirável, que você admira. Então, teremos milagres incessantemente sob as vistas, tudo é milagre. O Einstein dizia assim: podemos viver como se não existisse nenhum milagre, ou como se tudo em a natureza fosse milagre. Einstein falou isso, ele estava querendo dizer isso.
né? Então, onde que nós vamos encontrar esse milagre, né? Aspiramos no ar, quando nós respiramos. Vocês já imaginaram a quantidade de seres que entram para dentro do nosso corpo? Seres da natureza. Milhares, milhares. Quantos seres vivem dentro de nós? Estou inspirando agora, nossa, estou inspirando o quê? Estou inspirando vírus, estou inspirando bactéria, estou inspirando verme. A maioria dos vermes entra no nosso organismo pela respiração, outros pela água, quando nós tomamos água. Uma pessoa de uma compleição normal, ela carrega com ela 10 quilos. 10 quilos de seres vivos que não são ela. Fungo na pele, pegar um... Às vezes, o nosso sistema imunológico fica abatido, né? Começa a sair, começa a dar coceira, começamos a ter fungo em regiões do corpo, não é? Por quê? Porque o equilíbrio da nossa flora, né? O que é a flora? No nosso estômago tem uma floresta. Pararam para pensar? Isso não é um milagre? Tem uma floresta lá. Uma floresta. Que nós, todos os dias, destruímos com a nossa alimentação inadequada. Ingestão de muito açúcar, que vira ácido. Aí o ácido queima a floresta. Aí existem bactérias dentro do estômago que elas são super necessárias para quebrar os alimentos. Mas elas têm que existir numa certa quantidade, elas não podem ser muita nem ser pouca. Aí Cássia, Oi. Então, quando eu digo livro dos espíritos, os genes e médiums são difíceis, eles são até complicados e assustam a gente, né? Que tipo de que tipo de flora que nós temos no nosso intestino, essa flora aí, nós temos uma floresta, nós temos uma floresta. Estômago são inúmeras, né? Mas você já viu que hoje em dia as pessoas aprenderam a tomar, em vez de antibiótico, elas tomarem probióticos? Probióticos, já. O probiótico são bichinhos ou plantinhas boas. Ou bichinhos que vão, entendeu? Por exemplo, tem no nosso estômago uma bactéria chamada H. pylori. Ixi, conheço. Precisa ser combatida. Uma prima minha tratou, foi anos dessa H. pylori. Foi um tratamento assim, extremamente rigoroso. E ela tomou antibiótico, né? Tomou antibiótico, depois teve que recuperar a flora bacteriana, foi tomar flora. Flora. Quando você fala flora, você está falando de árvorezinhas, né? Porque flora, né? O que acontece com a H. pylori? A H. pylori ela é necessária, você não pode acabar com a H. pylori. Então, quando você toma antibiótico, você mata tudo, não só a H. pylori, como também a florestinha lá, onde a H. pylori vive. Porque a H. pylori, ela é responsável por uma... Eu não vou saber agora, como sou cientista, mas por uma série de fenômenos que ocorrem no nosso estômago. Então, uma vez eu tive um problema bem sério de estômago, né? Já estava com uma gastrite, e eu tinha e aí o médico me receitou, né, antibiótico, e ele ainda falou assim para mim: esse antibiótico, ele provavelmente vai te dar diarreia, provavelmente vai te dar vômito, mas você precisa tomar. Eu falei: meu Jesus, Senhor amado. Aí eu tinha, né, que ele faleceu, um terapeuta
especializado em plantas e em probióticos. Aí eu sempre ia com ele, quando a coisa estava ruim do meu lado. Ele falou, Márcia, se você tomar isso, você vai ver só. Você vai matar H. pylori, mas você vai ter muitos outros problemas. E aí ele falou, então nós vamos curar isso com probióticos. O que está acontecendo é justamente que a tua flora e a tua fauna, e flora é planta, né? Fauna são bichinhos. A fauna é bichinho, né? Eu tenho um dragão dentro de mim, tem um leão. Sabe? Os bichinhos, sim. Pode olhar com microscópio, gente. Se nós olharmos uma proteína, como que ela trabalha, gente, é uma coisa linda. Então, aí ele falou assim, então nós vamos recuperar a tua fauna, né? E também a tua flora com probióticos, com coisas que vão alimentar aquilo que é o bom, que vão restabelecer o pH do estômago, entendeu? Só que é um tratamento mais longo, mais demorado, caro, que o probiótico aí tem que ficar na geladeira, aquelas coisas todas, né? E os médicos que aprenderam a medicina desse século, né, que não sabem mais fazer remédio, nada, eles acham isso fim, né? Então, mas aí eu fiz com probióticos. Quando a pessoa está com muita diarreia, tal, né, toma antibiótico com diarreia, aí ela tem que tomar, tem uma substância, um pozinho, né, que você coisa na água e toma para recuperar a flora intestinal. Eu estou tomando um anti-inflamatório, um antibiótico, com um problema no dente aqui. E eu estou mesmo com... Eu estou até assada, gente. Vocês me desculpem, tá? Porque eu estou tendo uma diarreia. Eu estou assada. E tive que comprar pomadinha para passar, beber, né? Uhum. Aí porque está desregulando a minha flora, né? Essa diarreia está desregulando a minha flora. Então, eu já comprei Yakult, que é lactobacillus vivo. Exato. E mas tem para vender na farmácia, Floratil, já ouviu falar? Floratil, já ouvi falar. Floratil. Floratil é antigo, tem que tomar Floratil. Não sei não, porque eu não sou antiga. Floratil, Tá né? certo. Entendeu? É isso aí, gente, para recuperar a nossa flora. Então, nós carregamos conosco essas arvorezinhas, esses dragõezinhos, esses bichinhos. Tem uns fungos aqui na nossa pele que, se eles acabarem, a nossa pele fica destruída. Tem doenças de pele que é falta disso. Fala, Mari. Márcia, eu tenho uma amiga minha que mora lá em Miami Beach, Norte, a Cristina Zimmer, Overton. Eles são de descendência italiana e foram para os Estados Unidos, né, pedir abrigo lá. E eles não tomam banho todos os dias. Por quê? Porque eles falam que existe uma escamação da pele, que perde a proteção da pele, aquela coisa errada toda. Aí de filtro solar. Assim, até que os americanos gostam de banho. Acho que eles tomam banho, assim, pelo menos umas 3 vezes por semana ou 4, sabe? Mas tem um pessoal que os franceses, por exemplo, não é que eles são fedidos, é que a cultura deles é mesmo de tirar aquela proteção da pele com relação ao frio, à Irlanda, sabe? Então, quando você vai perdendo essa oleosidade que produz na pele, o corpo vai esfriando. Então, cada região é de uma forma. Nós vivemos nesse calor aqui, né? Então, nós tomamos banho até 2 vezes por dia, e a gente passa aquela bucha vegetal, esfrega, a gente tem que repor aquilo, porque aquela escamação essa bucha é totalmente inadequada, gente. Inadequada. Sabonete é inadequado, a gente deve usar sabonetes mais natural possível, e só nas regiões, assim, embaixo do braço, né, porque existe uma razão para nós termos odores, né, nessas regiões, é porque
na época das cavernas, os homens, eles não usavam roupa, né? Tinham o corpo coberto de pelos, então roçava muito, né? Assim, a pele na outra, então eles produziam muito óleo, sabe? Muito óleo, né? Essa região, muitas glândulas que produzem, e é isso que gera o odor, sabe? Porque acaba criando bactérias ali. Então, essa coisa de usar desodorante antitranspirante é cancerígeno isso. Então, hoje já se fala, né, que o ideal é usar esses desodorantes naturais à base... Eu sou alérgica a todo tipo de desodorante, eu só posso usar um que existe agora, que é um óleozinho, sabe? Que você compra nessas casas, assim. Ô, Márcia, você já usou o desodorante Pedra de Sal? Alva? Não. Alva é um dermatologista que eu sei, Dr. Montesi. A Leni até segue ele também, Dr. Montesi. E ele fez um trabalho, assim, durante uns 3 dias, uns vídeos, umas lives, sobre os desodorantes. Colocou uma série lá, antitranspirantes, antiperspirantes, aquelas pomadas, um monte de coisa. E ele apresentou lá essa pedra de sal alva, sabe? Que é um produto bem natural, não agride, não entope, porque o axila precisa respirar, né? Tem esses negócios. Lógico, porque ela tem, nossa, e É. exatamente, esse antitranspirante é um veneno, ele tem alumínio, imagina, aí nós vamos absorver alumínio é um metal pesado, fica 300 anos. Então, assim, não é assustando não, mas ele disse, e eu tenho uma comprovação aqui na minha família, por parte da minha mãe, entope, ela teve um problema nos fios de cabelo, na axila. Eles estavam no interior da pele lá e infeccionaram, e depois de uns 3 a 4 anos, ela veio ter umas glândulas infeccionadas, glândulas mamárias, e depois de um tempo surgiu um câncer. Então, assim, o trabalho... muito tumor, né? Então, assim, esses desodorantes são bem complicados, a gente precisa estudar bem isso, né? Nós mulheres, glândulas mamárias, né? A gente precisa ver isso. Exato. E aí, então, usar esses óleos que são óleozinhos, assim, de várias procedências, mas que, enfim, né, tem muitos aí no mercado, mas, lógico, tem que saber a procedência e tal, mas o cuidado, o sal, claro, o sal, evidentemente que é bom, né, qualquer sal, porque ele mata bicho também, e o problema do sol em determinadas peles, né, que também vai matando a proteção, então, tomar o banho, você deve jogar água no corpo, porque nós temos esse hábito mesmo, e a água, ela tem aquele lado bom, né, hidratar, mas tem muitos médicos, inclusive, que recomendam você passar óleo Johnson, óleo de coco, qualquer óleo, assim, no corpo todinho, sabe? Fala! Oi, Magna. A minha neta tem dermatite atópica. Eu acho que é atópica que fala. Dermatite eu tenho certeza. Então, a pele dela, assim, é escama, sabe? E vai ficando vermelho. Aí usam uns cremes lá que os dermatologistas indicaram, mas mesmo assim, não sara. Ela sempre tem que estar usando uns cremes que a mãe dela compra lá pela internet, porque diz que acha mais barato, aí compra 2 pelo preço de 1,5. Compra. E assim, é terrível a pele dela, terrível. Ela não pode usar sabonete, não pode. Exato, essa geração agora está cada vez mais sensível. Então, assim, não sei se ela poderia, assim, aqui, óleo Johnson, né? Porque o que ocorre com o óleo? Quando você passa o óleo Johnson, óleo de coco é inócuo. Eu sempre tenho óleo de coco na minha casa, passa óleo de coco. O que acontece?
Então, o óleo, ele vai fazer uma camada protetora e ele vai manter a hidratação da pele, sabe? Vai manter a hidratação ali da pele. E aí, mesmo que a pessoa toma banho, né? Ela não vai passar sabonete, mas joga água, não vai descamar tanto, entendeu? O dermatologista me Teste indicou, se ela pode usar, porque o óleo Johnson não é um óleo bom ou óleo de coco. E passa e vê se não ajuda, porque meu caso ajuda. Eu tenho a pele muito branca. ela também, a minha neta tem. Mas o dermatologista me indicou, foi um óleo, um sabonete líquido que parece um óleo da Nivea, sabe? Eu usei por um longo tempo, porque eu fico coçando, principalmente, nas costas, nas pernas, sabe? Eu fico coçando, que é um horror, sabe? Eu até vou comprar outro, porque já tem um tempo que eu não uso, mas ele me dá uma coceira nem nádega, as minhas pernas, minha virilha, todo lugar dá coceira, sabe? E assim, dá Isso é uns falta pontinhos de vermelhos. hidratação da pele, viu? Procura usar também óleo de coco, fazer uma misturinha aí de óleo de coco com hipoglós, mistura, sabe? Hipoglós é difícil de tirar do corpo, né, amiga? Mas tem uma que não é tanto. Ah, A de amêndoa, hipoglós, A de amêndoa é ótima, se a de amêndoa, mistura. ela é mais fina, ela é mais delicada do que aquela outra grossa. Ô, gente, a minha mãe era diabética, sabe? Então, o endocrinologista, toda consulta que a gente ia, ele falava assim, ó, hidratada na pele, dona Zuma, hidratada. Gente, pensa numa pele seca, é do diabético. Hidratar, o tempo Passava. todo. Inclusive, tinha um creme que a gente encomendava de Belo Horizonte, Drogaria Araújo, eles manipulavam, e era uma forma lá que tinha óleo de amêndoa nessa forma, manipulada, eles manipulavam, acho que era 500 gramas, e era um óleo espesso que a gente espalhava na mão assim, ia passando na pele dela, no instante, a pele ficava assim, um tom de pele seca, mas não ficava melando, mas hidratava. Sim. É. É isso. Também tem aquela Bepantol, né? Pomadinha Bepantol, que ela, na verdade, é vitamina. Aí o pega... Dersane também é bom, não é, Márcia? Hã? Dersane? É O óleo de Dersane que chama? girassol é caro, né? O óleo de girassol Dessane Não, é caro. mas o médico na época falou para mim, da minha mãe, que eu podia comprar o óleo de girassol de supermercado e usar para não dar escara. Eu consegui manter minha mãe sem escara durante muito tempo. Aí no final da vida dela já não teve como mais. Mas foi assim, superficial, não foi aquelas terríveis, não. Mas, assim, o óleo de coco é melhor, né? Mas é um pouquinho mais caro. Mas só para você, né? Aham. Pode Eu ir. vou experimentar, sim. Vou E ver se experimentar. você compra Bepantol, sabe? A pomadinha. Tem ele em creme também. Toque seco, ele já não é tão... Passa a noite, né? E é isso, gente. O Mas por que Bepantol, tudo isso? o Bepantol, eu tenho aqui o genérico, né, para assadura, que chama Bepantrix. Custou R$ 9,80, que ela é genérica Bepantol, Ah, sabe? tá. O remédio genérico, Exatamente. medicamento é sempre mais em conta mesmo. Uai, o Bepantol estava 14 e o Bepantrix estava R$ 9,80. Eu falei, não, gente, né? Mistura com hipoglós. Isso, faz um potinho, põe na geladeira se precisar, né? A gente precisa se renovar. Gente, hoje eu passei esse susto todo, já tem uns dias que eu tô meio tomando assim uns empurrão, né? E a gente acaba. A minha amiga trouxe aqui, ela me ligou e ela trouxe agora há pouco, né? Até nem desliguei, não. Ela trouxe uns galinhos de alecrim, aí eu vou colocar na água ali, soltar aqueles galinhos e colocar na garrafinha de água gelada, né? E deixar para ir tomando aquela água com raminhos de alecrim, porque o coração fica assim, acelerado, né? E faz muito bem para o coração.
E é bom também óleo de alecrim também. Alecrim significa alegria, né? Ele é bom. Ô, Márcia, quando você vier a Belo Horizonte, nós vamos tentar organizar uma excursão, né, da terceira idade, né? Aí, em Santo Antônio do Leite, perto de Ouro Preto, tem o senhor, esqueci o nome dele, ele trabalha com óleos essenciais. Você chega na casa dele, ele te leva para a horta dele. Você pega lá o alecrim, tudo natural, natural. Até a Vale do Rio do Espírito Santo já foi lá pesquisar sobre o trabalho dele. Ele parece que é de uma descendência indígena e ele trabalha com óleos essenciais. Eu tive Olha lá aí. uns... Essa é uma pessoa que a gente tem que conhecer. Não, nós temos que Amigo conhecer. nosso. Eu sigo ele no Instagram, sabe? Eu Esses sigo ele. bruxos aí, antigamente Ela isso era bruxaria, né? Hoje era já não. Gente, ele extrai o puro óleo, goteja assim o óleo, você vê ele extraindo o puro óleo, sabe? Uhum. Não é muito barato, mas tem uns vidrinhos pequenos que eu auxilio. E ele ensina você, melaleuca, por exemplo, para micose, que eu comprei na época, né? Eu tenho uma micose na unha muito difícil. Pessoas que dão aquelas feridinhas na pele, que dá aquela casca grossa, preta, depois solta e começa a sangrar novamente, aquilo não cicatriza nunca, sabe? Aí você vai passando na casca esse óleo lá, é um óleo lá. Então, assim, são pessoas das quais a gente precisa resgatar O conhecimento. conhecimento. Porque o conhecimento dos índios, né? Porque o americano, ele vem aqui para a Amazônia, e interna aqui, e aí ele chega nas tribos e pega e pergunta, quando vocês estão com dor de barriga, que erva que vocês tomam? E isso é uma pesquisa de milhares de anos, que eles levam de graça. De graça. Nós somos um laboratório. Nós somos. Amiga Ivone, faça a nossa oração. Eu já melhorei um pouquinho. Isso. Já deu para respirar. Que bom. A companhia de vocês e dos bons espíritos que nos acompanham, entendem todas as nossas necessidades, né? E sabem de todas as coisas. Jesus está sempre conosco em todos os momentos. Sim. Fechar os nossos olhos,